Fala pessoas, tudo bom? Mais uma semana e mais um vídeo. E no vídeo de hoje é especial porque eu vou estar introduzindo uma nova série no canal. E a série se chama README. A ideia dessa série é mostrar para vocês algumas ferramentas legais que você consegue utilizar e ampliar o seu acervo, que vai te ajudar no seu dia a dia aí. E quem sabe também no futuro eu consigo fazer tipo um time do Avengers e juntá-las todos, tá bom? A primeira que eu vou apresentar para vocês é o SOPs. SOPs é uma ferramenta criada pela Mozilla e ela foi feita para facilitar a nossa vida quando estamos lidando com segredos. Ela é muito interessante porque você consegue guardar os seus segredos no Git. Sim, você pode versionar a sua senha de banco de dados, algum certificado que você tenha, e isso é muito útil. E eu vou estar mostrando para vocês como que ele funciona. No comecinho eu vou mostrar para vocês como instalar o básico dela, né? O que ela resolve, o que ela faz, e depois vamos partir para alguns exemplos, tá bom? Então já estou até aqui com a página dela aberta e vamos dar uma olhadinha. Aqui a gente pode ver então o significado do SOPs, né? Que é Secrets Operations. E aqui numa breve descrição ele está falando que o SOPs é um editor de arquivos encriptados que suporta formatos do tipo YAML, JSON, ENV, INI e binário, tá? E para encriptar esses arquivos, ele utiliza o AWS KMS, o GCP KMS, o Azure Key Vault, AGE e o PGP, tá legal? Então ele vai utilizar dessas tecnologias para encriptar os nossos segredos. Vamos dar uma olhadinha nisso com mais calma. Se a gente for descendo aqui, a gente pode ver também em como instalar isso daqui. Ele fala para a gente ir basicamente nos releases, então vamos nessa. Você pode procurar aqui nos releases qual que é o seu sistema operacional. No meu caso seria o Darwin, porque eu estou num macOS agora. Mas você pode instalar aí no seu Windows, no Linux. Vou clicar aqui para baixar por aqui mesmo, para ficar mais fácil. E aí vou para o terminal. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um chmod 755 no nosso arquivo. E vou mover ele para o user local bin aqui, que está no meu, mapeado no meu path como SOPs. Primeira vez que você executar ele pode acabar pedindo para você algumas permissões no Mac, tá? Mas se a gente der um SOPs managed version aqui, deveria estar tudo bonitinho, tá legal? Eu vou deixar também aqui no vídeo como que você instala com o Brill ou com o ASDF, que eu acho que também facilita muito essa parada de versões para instalar as ferramentas. A maioria das ferramentas que eu for apresentar aqui, eu provavelmente instalei com ASDF. Legal, vamos então começar, mas antes de falar dos SOPs, eu vou falar um pouquinho do GPG, que o GPG é um dos jeitos que você consegue encriptar as mensagens nos SOPs, então acho que é legal mostrar para vocês também. E para quem não conhece, o GPG ele é uma ferramenta do arcabouço do GNU e naquela época ela era utilizada para você conseguir mandar e-mails seguros para uma outra pessoa. Você mandava a sua chave pública e aí a pessoa encriptava a mensagem com a chave pública que tinha e quando chegava para você, você conseguia usar a sua chave privada para abrir essa mensagem encriptada. E assim vocês mantinham uma conversação segura, tá bom? Não vou entrar em muitos detalhes, mas o por cima é isso. Vamos então começar aqui, vamos criar a nossa primeira chave do GPG, tá? Vou chamar aqui então o GPG Full Gen Key. E aqui ele vai me perguntar qual tipo de chave eu quero. Eu vou querer uma RSA. Vou colocar 2048 bits. E vou colocar 0, porque eu não quero que essa chave expire agora, tá? Como é um ambiente de teste, não tem problema. Para falar se eu confirmo isso, legal. Vou colocar aqui então o meu nome. Aqui são algumas informaçõezinhas para a chave, né, que a gente está criando. Vou colocar um e-mail qualquer aqui. E um comentário eu vou deixar em branco, mas coloca em comentário, mas é só teste. Vou confirmar aqui, ele vai pedir para eu colocar alguma senha, no nosso caso aqui eu não vou pôr, só para facilitar a nossa vida, mas por favor coloque aí também no seu lado. E legal, aqui ele está falando que ele já criou a chave, tá? Para eu verificar as chaves que eu tenho, eu dou um GPG-K e eu consigo ver todas as chaves que tem aqui, tá bom? Aqui ele está reclamando de algumas coisas que nos ambientes antigos eu tinha outras chaves,
mas eu deletei tudo para esse exemplo aqui. Uma coisa que é interessante ver aqui, que a gente vai usar já logo de cara, que é esse pub aqui, tá? Esse hash aqui é um demonstrativo da chave, né? Para você falar para o GPG qual chave você quer utilizar. Pode copiar isso daí que a gente vai utilizar agora. Então, no nosso exemplo aqui, eu estou na pasta do GPG, no exemplinho que eu vou deixar aqui também linkado no vídeo. A gente pode ver que a gente tem um arquivo que é o application A. Nesse daqui a gente tem um YAML bem bobinho, que é só o database password, mas esse seria a senha que a gente quer versionar. Essa seria a senha que eu quero colocar no meu Git para depois passar para algum colega. Como que eu poderia fazer isso, né? Com o GPG, como que ficaria? Eu daria a gente chama aqui o GPG-E-R, então "-E" de encriptar, "-R" é a chave que a gente vai utilizar, e depois o file. Então, se a gente der um ls aqui, a gente pode ver que temos o application YAML GPG, e a gente pode ver que ele está completamente encriptado, tá bom? Então, isso daqui você poderia versionar se você quiser, porque isso daqui está encriptado. Só que temos o problema de que essa chave é local, só na nossa máquina que executa. Então, para você passar esse arquivo para alguém que faça sentido, você teria que também passar essa chave privada, o que não é legal. Se a gente quiser decriptar isso, a gente faz a mesma coisa, GPG-D-R, a chave que eu utilizei, e aí a gente tem o application.gpg. E a gente pode ver que ele foi encriptado com a chave, com o meu nome, e-mail, e aí ele dá o resultado que seria o database password minha super senha. Esse seria o básico do GPG. O que é legal e porque eu mostrei disso é que você consegue usar esse GPG no SOPs. Então vamos dar uma olhada como que ficaria no SOPs isso daqui. Você chama aqui então o SOPs-E-P, e aqui que você vai ver uma diferença que no caso o SOPs chama ele como PGP ao invés de GPG. Isso daí dá uma confusão às vezes, mas basicamente eles são bem parecidos. O que diferencia é a licença. O PGP ele era aberto antes e agora ele é privado, é proprietário. E o GPG é da GNU, então ele é software aberto. Não sou nenhum especialista nisso, por favor não fique bravo comigo se você seja. Mas até se você quiser me corrigir, coloca aí nos comentários para ficar mais fácil também para outras pessoas vendo esse vídeo, tá bom? Mas nesse caso, então, a coisa que importa é a mesma coisa do GPG. A gente vai colocar, então, aqui a nossa chave. Vou colar a chave e vou passar o meu arquivo. Executando aqui, ele vai me trazer o output de como ficaria encriptado, tá? Eu sei que é bastante coisa, mas a gente pode ver aqui que a gente tem o database e um value dele encriptado. Vamos fazer o output disso daqui para um arquivo e vamos dar uma olhada nele. Aqui está a parte legal do SOPs. Então, olha que interessante. A gente tem o nossa key aqui. Então, a gente tem o SOPs mantém a minha key, que é o database password, mas o value ele encriptou. Eu não faço a menor ideia de como está esse value. E isso que é uma parte muito legal do SOPs, porque com isso eu consigo versionar, eu consigo trazer significado para os meus arquivos. Pessoas do meu time conseguem entender o que tem esse arquivo, mas você, se você não tiver a chave privada, você não consegue entender o valor desses arquivos. Então aqui você pode ver que ele adicionou um metadata, né, nesse arquivinho aqui, que isso daqui é só para facilitar a nossa vida de quem está utilizando o SOPs, ele já sabe com qual chave foi encriptado isso, então se você estiver executando isso daí, você já consegue entrar e o SOP já vai entender qual chave foi utilizada e isso facilita muito a nossa vida. Vou fazer isso ficar mais claro em alguns segundos. Legal, vou sair daqui e a gente pode ver então que se eu quiser dar um SOPs e aí eu entrar nesse encriptado aqui, ele também me permite. E olha que interessante, sumiu todo aquele metadata desse arquivo. Por quê? Porque agora eu estou no modo de edição do SOPs. Você percebeu que eu não coloquei chave nenhuma? Porque naquela metadata ele já sabia qual chave eu usei. Então ele bateu no meu servidorzinho de GPG, viu que eu tinha a chave e tá tudo certo. Ele me deixou entrar e ver a minha super senha. E aqui é super legal porque eu posso trocar isso daqui para uma senha segura e quando eu sair e salvar, ele vai ter salvo uma nova versão desse cara. Então agora ele foi reencriptado, né, um outro valor, e assim eu consigo editar meus arquivos. Eu também conseguiria versionar isso, o Git entendeu que houve uma mudança nesse value e
é muito interessante para você trabalhar em equipe sem precisar ter um Vault ou um Secret Manager da AWS, uma coisa assim mais cara. Você consegue colocar os seus segredos no Git de um jeito muito simples. Legal? Em vez de você criar um outro arquivo, você também pode fazer com que o SOP sobrescreva esse arquivo que você fez, mas cuidado, né, para você não perder esse arquivo, mas se você quiser, "-e", "-p", a minha chave, "-i" e o arquivo. Nesse caso aqui, ele vai sobrescrever esse arquivo, então se agora a gente vê o application YAML, a gente pode ver que ele foi encriptado. Para desencriptar, não tem segredo, a gente dá um "sops "-d", e aí a gente pode falar qual chave a gente utilizou e o arquivo. E a gente pode ver que ele trouxe, mas não modificou o nosso arquivo, tá? Se você quiser tirar ele do SOPs de uma vez, né? Você pode utilizar de novo o "-i", mas cuidado que você vai estar perdendo, né? O metadata do SOPs. E aí a gente pode ver aqui que ele voltou para o normal, sem criptografia. Legal, a gente viu então como que utiliza o GPG com os SOPs, mas agora vamos dar uma olhadinha em outras coisas. Se a gente der um SOP menos help, a gente pode ver que existe vários jeitos da gente utilizar o SOPs. A gente consegue utilizar ele com a AWS, né, com a Amazon, com a Azure, GCP e até com o Vault, com a HashiCorp Vault, tá? Como que a gente utiliza isso? Então, para isso, eu vou criar com vocês uma chave no KMS da AWS e passar para o Vault e passar para o SOPs como um input para ele começar a encriptar nossas coisas. Isso é legal porque eu consigo criar políticas na minha empresa, onde eu compartilho essa chave para algum determinado time e esse time consegue mexer com esse arquivo SOPs de um jeito muito mais simples. Eu também posso fazer isso por ambiente. Eu posso fazer com que o ambiente de dev tenha uma chave, de homolog outra e prod outra. E com isso a gente consegue criar uma segregação de acesso, coisas do tipo, tá legal? Deixa eu então criar aqui com vocês o primeiro. Vou então criar o nosso KMS aqui com o CLI da AWS. Você pode fazer no UI também, sem problema nenhum. É muito simples, eu vou dar um AWS KMS Create Key. Legal, ele criou então aqui a nossa chave. Vamos pegar esse ARN aqui que vai ser importante para a gente daqui a pouco. Então agora com isso daqui, vamos criar a mesma encriptografia usando o SOPs. Eu mudei aqui para o folder do KMS, então a gente pode ver que a gente também tem um application YAML aqui. E aqui eu criei mais um segredo, que é o client token, tá? Só para, né, mudar um pouquinho. Vamos então usar os SOPs aqui também para encriptografar, "-e", "-kms". Aí a gente passa para ele qual que é a chave, né? Qual que é o ARN dessa chave. E depois vamos até colocar um "-i" para ele sobrescrever esse arquivo e o file no final. O SOPs vai bater lá, vamos dar uma olhadinha como ficou esse application. E a gente pode ver aqui que como que ele foi encriptografado. Ele foi com o KMS. E aqui ele passa todas as informações que ele precisa saber. Então, qual foi o ARN, quando foi criado e etc. Para a gente conseguir editar isso daí, mesma coisa do GPG, vamos dar um application e a gente conseguiria alterar aqui e ele vai utilizar aquela chave do KMS para fazer isso. Uma coisa que é importante falar para vocês é que às vezes dá problema, shit happens, né? Como que a gente pode fazer caso o KMS seja destruído? Que nem nesse caso aqui, se a gente acaba perdendo a chave da nossa encriptografia, a gente não consegue reaver esse arquivo. É a mesma coisa que a gente perder a chave de casa. Só que, no caso, chaveiros conseguem abrir o portão em tempo humano, né? Nessas criptografias não dá. Você teria que ter um computador mega potente para tentar quebrar e é extremamente difícil. Então, é sempre bom ter backups. Você consegue passar para os SOPs outras chaves que vão ser utilizadas para abrir esse arquivo. No caso, você pode até passar de providers diferentes. Você pode passar um KMS do Google e da AWS, coisas do tipo. Vamos adicionar aqui um GPG para vocês verem do que eu estou falando. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar de novo o arquivo que eu tenho aqui, né? Qual que é a minha chave pública, vou copiar. "-r", esse R é para você fazer um update keys, tá? Depois dá uma olhadinha lá no help, você vai ver esse parâmetro. Você estaria atualizando as chaves desse arquivo. "-i", porque eu quero que ele seja in place. "-add PGP". Então aqui eu vou adicionar o meu PGP. Vou passar aqui e qual que é o arquivo. Agora, se a gente dá uma olhadinha no application,
a gente pode ver que a gente tem o KMS, mas também temos o campo do PGP. Então, caso esse KMS seja destruído, a gente não vai ficar sem acesso a esse segredo. E no caso, eu posso fazer aqui o seguinte, eu posso deletar essa chave aqui. Então, eu vou fazer AWS KMS schedule key deletion. Aí eu vou passar o key ID, vou colar o ARN, vou quebrar a linha aqui só e vou adicionar pending window in days. Nesse caso aqui, a AWS pede que você, quando você vai deletar um KMS, ele vai deixar em pending, né? Para você não ter nenhum problema, né? De deletar uma chave sem querer. Então ele vai ficar lá em pending 7 dias e daqui 7 dias ele deleta essa chave. Mas isso daqui é só um jeito interessante de mostrar para vocês que caso deem algum problema com a chave, tanto local quanto externo, né? Você ainda consegue ter backup e acessar esses segredos. Uma coisa também que eu quero mostrar para vocês, que é super rapidinho, é que a gente pode pegar trechos, né, do nosso arquivo. Em vez de desencriptografar tudo, eu consigo pegar um trecho. E a gente faz isso com "-extract". Então eu posso fazer um sops "-d", "-extract". E aqui eu vou passar uma sintaxe que eu coloco entre colchetes, o campo que eu quero. Então eu quero o client token do nosso application. E aqui ele foi lá no nosso arquivo, desencriptografou e pegou aqui, né, trouxe o valor daqui client token. Beleza? Vou mostrar mais um exemplo aqui, um pouquinho mais avançado, que seria a utilização de regex no SOPs. Ou seja, eu consigo fazer padrões utilizando SOPs. Existem algumas keys nos meus YAMLs que eu queira que seja encriptado, e existem algumas outras que não faz sentido. E com o SOPs eu consigo falar isso. Tudo que seja password underscore, eu quero que você encriptografe. Caso não, pode deixar em plain text que não tem problema nenhum. Ajuda até o time a entender o que está acontecendo, né? Então deixa eu mostrar isso para vocês. Para isso eu criei aqui um values.yaml e aqui agora eu estou num outro diretório que é o sops regex. E a gente tem algumas keys aqui, né? A gente tem o log level, o message, userdb e o passworddb. No meu caso aqui, eu não gostaria que o userdb nem o passworddb fossem versionados, né? Fossem versionados dessa maneira. Eu gostaria que o SOPs encriptografasse isso para mim. Então, eu vou fazer exatamente isso. E para isso, para ficar um pouco mais fácil, ao invés de ficar utilizando o CLI toda hora, eu vou mostrar para vocês como que você faz isso com um arquivinho. O SOPs, quando você executa, ele procura por um arquivo chamado .sops. Deixa eu até mostrar isso aqui para vocês, que esse daí é o .sops.yaml. Você pode deixar ele no mesmo diretório, né, que você está executando, ou você pode deixar na raiz do seu repositório, que o SOPs vai ser inteligente o suficiente para ir lá buscar também alguma coisa. Com isso, você consegue criar vários tipos diferentes de encriptografia. Você consegue criar algumas rules que você consegue criar regex para determinadas pastas, ou seja, você pode utilizar uma chave de KMS em dev, uma outra em on e a outra em prod, como eu tinha falado antes. Você também consegue colocar os regex, que a gente está vendo aqui, que é o encrypted regex. Então aqui eu consigo criar regex, e eu sei que regex é sempre um problema, mas aqui eu estou criando alguns padrões que eu quero que ele ao achar esses padrões, encriptografe os meus values. Vou executar isso aqui com vocês para ver, mas antes eu só tenho que atualizar esse arquivo, que ele está com o valor antigo da minha chave antiga. Então, eu vou copiar aqui, vou editar. E agora eu posso sops "-z", "-i". E nesse caso aqui eu não preciso passar o "-p", né, que a gente está utilizando de GPG, porque eu já tenho o meu arquivo. Então isso até facilita a minha vida. Como eu tenho o meu arquivo, ele sabe qual chave eu quero que ele encriptografe. Então eu vou só colocar aqui o values. E aqui, se a gente der uma olhadinha como ficou o values, olha que legal. Deixa eu até abrir no Vim. Aí a gente pode ver que o log level, ele não está encriptografado, nem o message. Então a gente consegue ler. Essa é uma mensagem segura para ser versionada. E as outras, ó, userdb e o password, eu não consigo entender. Isso que é legal. E aí, caso também posso fazer a mesma coisa do editor do SOPs, consigo editar meu user e password aqui, eu posso colocar Lucas, ele vai salvar, e caso eu queira, eu posso desencriptografar isso daí, e eu consigo ver que ele mudou pelo editor. Legal?
Então, eu acho que isso daí que eu queria mostrar para vocês de SOPs. Para finalizar, então, vou mostrar para vocês um exemplinho de utilizando SOPs com o Terraform. A gente tem um provider criado pela comunidade. Vou mostrar aqui para vocês. Foi esse daqui que eu estou utilizando, do Corpet, o SOPs, tá? E a gente consegue, então, brincar com arquivos encriptografados do SOPs no Terraform, tá? Isso daqui é só um exemplo de como que a gente consegue estender essa ferramenta. Então, primeira coisa, eu vou mostrar para vocês o arquivo, que é o demo secrets encrypt.json. Tá? Então a gente tem o password e o DB aqui. Legal, isso daqui que a gente vai encriptografar. Vamos fazer isso. E no caso aqui, eu estou utilizando um outro sops.yaml, eu tirei o regex aqui, então eu quero que ele encriptografe tudo. E a gente vai encriptografar esse arquivo aqui, o demo secrets encrypted. Então vamos lá. A gente vai fazer um sops-e-i demo secrets encrypted, tá? Vamos fazer um terraform init para ele baixar as nossas dependências e vamos fazer um terraform pleno aqui. Legal, a gente pode ver. Uma coisa que é legal também só mostrar para vocês, que aqui ele está mostrando, né, os valores, o mapped, o nested e o root value password, tá? Vocês podem ver que o primeiro ele está mostrando, os outros não, porque na nova versão do Terraform, o que é sensitivo ele tenta não mostrar no output. Para você fazer isso, existe um contorno a isso, né? Não é recomendado, mas só para o teste. Você executa essa função aqui. Então fica como non-sensitive. Aí você coloca o valor que você acredita que não seja sensitivo, né? E assim você consegue burlar esse output. Vamos fazer aqui então, ó, caso eu queira non-sensitive. E se a gente der um terraform pleno de novo, a gente pode ver que agora a gente está vendo esse valor, tá? E só para vocês verem de novo, se a gente dá um decrypt naquele arquivo, a gente pode ver que era exatamente isso que o Terraform está tentando fazer. A gente pode ver aqui que ele está, né, indo lá, está utilizando o data do sops file, e a gente passa qual que é o arquivo. E aqui nos outputs eu estou indo no data sops file, eu estou, né, pegando aqui, referenciando ele aqui, o demo secrets, e dentro do data eu estou procurando pela key password, ou se for aquele JSON, né, que tem um objeto, dentro dele eu tenho o db.password, então aqui eu consigo atingir aquela key chamada password, ou também a gente pode fazer desse jeito aqui, que eu dou um JSON decode, então eu transformo isso para objeto HCL, Terraform, e aí eu acesso ele como .db.password. Legal? Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês de SOPs. Eu acho que é uma ferramenta muito interessante para vocês darem uma estudadinha. Pode ajudar vocês muito em pequenos projetos ou até em alguma coisa que você não queira colocar um vault, uma coisa mais simples aí da sua empresa. E eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos e até a próxima semana.